Welcome back, Seeker of Coherence. Hoje eu preciso te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha tido coragem de te fazer. E se a Bíblia sempre tivesse ensinado a lei da atração e você só nunca foi instruído a enxergar? E se cada versículo que você sempre leu como promessa fosse, na verdade, um código espiritual de criação, revelando como o céu responde à mente, ao coração e às palavras de um filho? E se o que Florence Scovel Shinn ensinou durante 30 anos, que a palavra molda o destino, que a fé cria forma, que o coração é o ponto de atração, sempre tivesse estado na Escritura, silenciosamente esperando você despertar? Respire fundo, porque hoje você não vai apenas ouvir um ensinamento, você vai lembrar algo que sua alma já sabia, mas que a religião, sem perceber, adormeceu dentro de você. Há muitos anos, Florence disse uma frase que se tornou quase um sussurro profético. A Bíblia é o manual da manifestação, escrito muito antes da ciência descobrir como o universo responde. E quando ela dizia isso, não era metáfora. Ela via a Bíblia como um mapa vibracional. Cada promessa carregava uma lei. Cada parábola escondia um mecanismo. Cada frase de Jesus era uma instrução de criação consciente. Mas antes que eu te revele o que está neste versículo sagrado, antes que eu te mostre o código que Florence jurava ser o segredo mais poderoso da fé, eu preciso te levar a uma cena. Imagine Florence em 1925, sentada perto da janela, iluminada pela luz dourada do fim da tarde. O mundo lá fora vivia crises, escassez, medo, incerteza. Mas ali, naquela mesa simples, ela escrevia como quem escutava Deus respirar. Folhas espalhadas, uma Bíblia aberta e um único pensamento vibrando dentro dela. Se as pessoas entendessem o que Jesus quis dizer de verdade, os milagres voltariam a acontecer. E agora, este conhecimento chega até você, não por acaso, não por coincidência, mas por ressonância. Algo em você chamou essa mensagem. Algo em você sabe que existe mais. Algo em você sente que está na hora de aprender como a fé realmente funciona. E hoje, eu vou te revelar. Prepare-se. O código bíblico da manifestação será aberto agora. Antes de revelar o código bíblico da manifestação, precisamos quebrar 3 estruturas internas que fazem milhares de cristãos orarem e não receberem. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Não é a falta de fé que impede a manifestação, é a forma errada de entender a Bíblia. Florence dizia que a maior prisão espiritual da humanidade não é o pecado, é a interpretação limitada. E é aqui que muita gente tropeça sem perceber. A crença de que pedir, esperar indefinidamente. Talvez você tenha aprendido desde criança que você pede e espera Deus decidir. Mas a Bíblia nunca disse isso. Jesus disse: quando orardes, crede que já recebestes. Marcos 11:24. Não é futuro, não é esperança passiva, é convicção imediata. Florence chamava isso de estado de posse espiritual. Você não pede para receber, você recebe quando acredita. A ideia de que desejo é egoísmo. Durante décadas, cristãos sinceros foram ensinados que desejar algo é errado. Mas Salmo 37:4 declara: Ele concederá os desejos do teu coração. Se Deus prometeu conceder, de onde veio essa ideia de que desejar é pecado? Florence explicava: desejo é Deus sussurrando a memória do seu futuro. O problema não é o desejo, é o medo de desejá-lo, a crença de que Deus demora. Essa talvez seja a mentira mais dolorosa, porque gera frustração, gera cansaço, gera sensação de abandono. Mas a Escritura jamais ensinou que Deus demora. Pelo contrário, a palavra não volta vazia. Isaías 55:11. Agora é o tempo favorável. 2 Coríntios 6:2. Florence explicava assim: não existe demora, existe desalinhamento. A palavra já saiu, a bênção já existe, o céu já respondeu. O que falta é você aprender a posicionar-se corretamente.
E é exatamente isso que vamos fazer agora. Porque quando você entender o código oculto que Florence enxergou, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Agora que as camadas antigas começaram a cair, você finalmente consegue enxergar o que sempre esteve diante de você. Um padrão divino tão claro, tão direto, tão perfeito, que só não foi percebido porque a religião ensinou a ler a Bíblia de forma emocional, não de forma espiritual. Florence dizia que os versículos não são frases bonitas para decorar. Eles são ordens espirituais, mapas de manifestação, mecanismos precisos, como lei da gravidade. Você não precisa acreditar para funcionar, mas quando entende, funciona a seu favor. E aqui está o ponto-chave que ela martelava em cada livro e cada palestra. O invisível governa o visível. E é por isso que a Bíblia ordena: não foque no que você vê. É exatamente o que Paulo revelou em 2 Coríntios 4,18. Ele não estava sendo poético. Estava explicando uma lei espiritual. O que você vê é temporário, mas o que não vê é o que realmente constrói a sua vida. É o mesmo princípio que Florence chamava de negação da aparência. Não negar a realidade, mas negar o poder da realidade quando ela contradiz a promessa. E aí você percebe algo impressionante. Isaías 55:11 diz que a palavra sai com propósito e não volta sem resultado. Isso é uma descrição perfeita do mecanismo de manifestação. A palavra como energia enviada, atuando como um bumerangue espiritual, retornando ao ponto de origem com o resultado concluído. Agora observe a harmonia. Salmo 37:4 afirma que quando o seu coração vibra em Deus, não emocionalmente, mas vibracionalmente, ele concede o desejo. Isaías explica que a palavra enviada cumpre. Paulo ensina que você foca no invisível. Jesus, finalmente, fecha o código inteiro ao declarar: crede que já recebestes e será vosso. Quando Florence juntou essas peças, ela percebeu que a Bíblia estava descrevendo o mesmo mecanismo que hoje chamamos de lei da atração, só que de forma mais profunda, mais pura e infinitamente mais poderosa. Porque não é uma lei psicológica, não é uma lei do universo, é uma lei do espírito. Agora você percebe, a Bíblia sempre foi o maior livro de manifestação da história. Sempre foi o manual da criação consciente. Sempre ensinou que o coração atrai, a palavra cria, a fé sustenta e o espírito manifesta. Não é metáfora, não é simbolismo, é estrutura espiritual. E neste exato momento, algo dentro de você está reconhecendo isso. Não porque é novo, mas porque é ancestral, é sagrado, é seu. Você está pronto para a técnica. O código já foi aberto dentro de você. Agora vamos ativar. Respire fundo antes de seguir. O que você vai ler agora não é uma técnica no sentido moderno da palavra. É um mecanismo espiritual, um padrão oculto que Jesus ensinou repetidas vezes e que Florence Scovel Shinn decodificou com precisão quase cirúrgica. Porque Jesus nunca pediu para você pedir e esperar. Ele pediu para você pedir acreditando que já recebeu. E essa é a sentença mais poderosa de manifestação existente na Bíblia inteira. Florence dizia que Marcos 11:24 é tão direto que assusta. Ele não pede sacrifício, não pede sofrimento, não pede repetição. Ele diz apenas: crê que já recebeste. O verbo está no passado porque o reino não funciona por tempo, funciona por alinhamento. Aqui está o que Florence descobriu ao estudar as palavras de Jesus em grego, hebraico e inglês antigo. Essa frase descreve um processo interno onde você abandona a identidade da falta e assume a identidade de quem já possui. Não é imaginação, é deslocamento espiritual. E agora, finalmente, o segredo que poucas pessoas sabem. Quando Jesus disse, tudo o que pedirdes, ele usou a palavra grega aitel, que não significa suplicar, significa reivindicar legalmente aquilo que já te pertence por direito espiritual. Você percebe a profundidade disso? Jesus não estava ensinando oração de mendigo.
Ele estava ensinando posição de herdeiro. E Florence conectou isso a Isaías 55:11, mostrando que quando você envia uma palavra com fé absoluta, ela sai de você carregada de função e volta cumprindo exatamente aquilo que foi enviada para realizar. É o ciclo perfeito da manifestação bíblica. Agora, veja como isso se encaixa com Provérbios 23:7. Se você pensa como alguém que não tem, não importa quantas vezes ore, declare ou jejue, você está vibrando a identidade errada. Mas se você pensa, sente e se comporta como alguém que já recebeu, o mundo espiritual reconhece sua identidade e o físico se reorganiza para combinar. Essa é a técnica, simples, direta, exigente. Não exige esforço físico, mas exige coerência interna absoluta. Você não finge, você assume. Florence dizia que quando você declara "está feito", o universo inteiro, criado por Deus, reorganiza-se silenciosamente para tornar isso real em sua vida. Jesus disse a mesma coisa quando afirmou: "Se disseres e não duvidares, assim será." Você não move montanhas com força, você move montanhas com identidade. Agora que você entendeu o mecanismo, agora que a lógica espiritual está clara, eu posso te entregar a frase, o decreto bíblico exato, aquele que ativa bênçãos imediatas quando declarado com a fé que Jesus exigiu. Antes de revelar o decreto, preciso que você faça algo muito simples. Coloque a mão no coração. Isso não é simbólico. A Bíblia diz que é do coração que fluem as fontes da vida. Provérbios 4:23. E Marcos 11:23 afirma que o decreto funciona apenas quando nasce de dentro, não da garganta, não do intelecto, não da ansiedade, mas do centro espiritual onde sua fé habita. Agora respire devagar. Florence dizia que, se você não silenciar um pouco antes, sua mente tenta consertar o milagre antes mesmo de ele existir. Jesus sabia disso. Por isso, ele sempre dizia antes dos maiores milagres: "Não temas, crê somente." Como se dissesse, silencie a mente, ative o coração. E então vem a revelação. O decreto que Florence usava e que está escondido diretamente no padrão verbal de Jesus é este: "Está feito, porque já me foi dado." Simples, breve, mas espiritualmente explosivo. Essa frase reúne 3 camadas bíblicas. 1. Está feito. É a linguagem de Jesus em João 19:30. O momento em que ele declarou que a obra espiritual estava concluída antes que o mundo físico reagisse. Está feito significa: o milagre existe no mundo invisível e agora caminha para o visível. 2. Porque já me foi dado. É Marcos 11:24, puro e direto. Creia que já recebeu, e assim será. Você não diz, vai ser dado. Você não diz, um dia será. Você não diz, quando Deus quiser. Você afirma, já é meu. Isso colapsa o intervalo entre pedido e manifestação, alinhando sua vibração ao eterno agora de Deus. O mesmo que Paulo descreve em 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo aceitável. 3. O poder oculto por trás da frase Florence dizia que essa oração é uma sentença espiritual, não um pedido. Uma pessoa que diz isso assume a identidade de herdeiro, não de mendigo. E o céu responde não ao som das palavras, mas à postura espiritual de quem as pronuncia. É por isso que, ao usar esse decreto, algo no seu corpo muda. A respiração muda, o ritmo cardíaco muda, até sua postura muda. É como se o espírito reconhecesse: agora você falou a linguagem do reino. Nada é implorado, nada é negociado, nada é pedido com medo. É aceito, é recebido, é confirmado. Agora eu quero que você repita dentro da sua mente, lentamente: está feito, porque já me foi dado. Sinta cada palavra descendo como água viva. Sinta o corpo relaxar. Sinta a resistência ceder. Sinta o coração abrir espaço para o milagre. Este é o decreto. Simples, profundo,
irrefutável. Quando Florence ensinava isso, ela dizia: se você realmente acreditasse, não repetiria. Diria uma vez e descansaria. E é isso que faremos no próximo bloco. O que estou prestes a te explicar não é opinião, não é teoria, não é misticismo barato. É um princípio espiritual absoluto, confirmado pela Bíblia, pela neurociência e pela física moderna. E quando você entender isso, você nunca mais vai orar da mesma forma. Vamos começar com uma verdade simples. Deus não responde palavras. Ele responde estado espiritual. Provérbios 23:7 diz: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Não diz pensar na mente, diz no coração. É no estado interno, não nas frases externas, que o céu lê a fé. Florence dizia que a maioria das pessoas ora com a boca, mas duvida com o coração. E é por isso que Jesus enfatiza tanto: se crer de coração, será feito. Marcos 11:23. Agora veja o que acontece quando você declara: está feito, porque já me foi dado. Essa frase não pede, não negocia, não suplica. Ela assume a verdade espiritual antes que os olhos vejam. E é aqui que a ciência moderna entra, confirmando o que a Bíblia sempre ensinou. Neurociência. O cérebro não distingue fé de realidade física. Dr. Joe Dispenza, Dr. Andrew Huberman e diversos neurocientistas cristãos mostram que, quando você declara algo como já realizado, seu cérebro interpreta como verdade. Ele ajusta o sistema nervoso, altera neurotransmissores e cria novos circuitos que moldam suas decisões, seus comportamentos, suas percepções, sua coragem, sua frequência emocional. Ou seja, você começa a agir como quem já recebeu. E foi exatamente isso que Jesus mandou fazer em Marcos 11:24. Crede que recebestes, e assim será. Recebe primeiro no espírito, manifesta depois no físico. Física quântica. A realidade responde ao observador. O experimento da dupla fenda provou que a forma como você observa determina a forma como a realidade se comporta. A Bíblia já dizia isso há milênios em Hebreus 11:3. O visível veio a existir do invisível. Quando você declara, está feito, você muda a forma como observa sua realidade. Você para de observar falta e escassez, ausência, medo, esperança fraca, e passa a observar como herdeiro, posse, certeza, provisão, cumprimento, graça já liberada, e a realidade se reorganiza em torno dessa nova observação. Frequência espiritual. O céu responde identidade, não desespero. Quando você diz, está feito, porque já me foi dado, você assume a identidade de Romanos 8:17, co-herdeiro com Cristo, e o céu responde identidade, não desespero. É por isso que, mendigo espiritual que implora, recebe silêncio, filho que declara com fé, recebe manifestação, não porque Deus ama mais um do que outro, mas porque um está alinhado à promessa e o outro está alinhado ao medo. Deus não responde medo, Deus não responde ansiedade, Deus responde fé. Hebreus 11:6 deixa isso claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é pedir, é receber. O decreto anula o vazio entre promessa e realização. A maioria das pessoas vive presa neste lugar. Eu pedi, mas ainda não chegou. Esse intervalo produz dúvida, e a dúvida, segundo Tiago 1:6-7, bloqueia completamente a manifestação. Quando você diz, está feito porque já me foi dado, você destrói o intervalo. Você coloca o seu espírito no mesmo tempo de Deus, o agora. Você colapsa a espera. Você se alinha com Efésios 1:3. Deus já nos abençoou. Não vai abençoar. Não se agradar de mim, talvez abençoe. Já. É fato. É espiritual. É legal. É direito. A alma finalmente descansa. E o descanso ativa o milagre. Você já percebeu que os maiores milagres de Jesus acontecem quando ele diz: tua fé te salvou. Não diz: teu esforço, tua repetição, teu desespero.
Jesus honra quem descansa, porque descanso é confiança, descanso é fé madura, descanso é entrega. E toda vez que você diz, está feito, seu corpo relaxa. E quando o corpo relaxa, o espírito assume o comando. Este é o mecanismo espiritual, simples, sagrado, irrefutável. E agora que você entendeu por que funciona, feche os olhos por apenas alguns segundos. Não tenha pressa. Deixe o peso dos ombros descer um pouco. Respire profundamente. E permita que o Espírito Santo conduza esta cena. Agora imagine o seguinte: é daqui a 40 dias. Você acorda antes do despertador tocar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não é a ansiedade que te desperta. É uma leveza. Você abre os olhos devagar. A luz que entra pela janela parece diferente, mais suave, mais viva, mais presente. Você se levanta, caminha até o banheiro, liga a luz e encara o próprio reflexo no espelho. Mas o que vê ali não é a versão de você que luta. Não é a versão que ora chorando. Não é a versão cansada, tentando todos os dias merecer o favor de Deus. O que você vê é alguém que finalmente se lembra de quem é. Você observa seus próprios olhos e percebe que há uma firmeza neles. Algo mudou. Algo amadureceu. Algo despertou. Sua respiração está tranquila. O peito não dói mais. Aquela tensão no estômago não existe. O medo não está mais do lado da cama. A paz que excede todo entendimento, a mesma que Filipenses 4:7 prometeu para quem entrega e confia. Você vai até a cozinha, prepara seu café e, ao pegar o celular, sente seu coração bater mais forte, mas não de pânico, de expectativa santa. Porque, de alguma forma que você não consegue explicar, você sabe que algo aconteceu. Você desbloqueia a tela, abre o aplicativo do banco e, pela primeira vez em anos, o que você sente não é medo, é gratidão. Não é um milagre cinematográfico de milhões caindo do céu. É algo mais real, mais íntimo, mais contínuo, como uma porta que finalmente se abriu. E você sabe que não vai fechar mais. Talvez seja uma promoção, uma venda inesperada, uma dívida negociada, um valor que você nem lembrava que tinha para receber, um pedido de desculpas, um alívio financeiro, uma oportunidade. Mas seja o que for, você sente Deus dizendo ao seu espírito: eu te ouvi no dia em que você creu, e não no dia em que você pediu. Você se apoia na pia, respira fundo e percebe que algo maior ainda está acontecendo dentro de você. Você percebe que não é mais a pessoa que vivia pedindo, que vivia repetindo, que vivia se esgotando tentando convencer Deus. Você se tornou alguém que declara, alguém que recebe, alguém que confia, alguém que vive aquilo que Salmo 37:4 prometeu. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Você fecha os olhos por um instante e diz baixinho, com toda a verdade da sua alma: está feito, porque já me foi dado. E pela primeira vez, você sente que não está dizendo por dizer. Você sente que não está repetindo uma frase. Você sente profundamente que está dizendo uma verdade. Uma verdade espiritual. Uma verdade eterna. Uma verdade que o céu reconhece. E quando abre os olhos de novo, é impossível negar. Você foi transformado. Você atravessou um portal espiritual. Você entrou numa nova linha do tempo. E nada, absolutamente nada, será como antes. Essa é a sua realidade a partir de agora. Não porque você deseja, mas porque você creu. A verdade é que, depois de ouvir essa revelação, algo dentro de você já mudou. Você pode até tentar duvidar, pode tentar racionalizar, pode tentar se convencer de que foi só um vídeo, mas seu espírito sabe que não foi. A palavra não volta vazia. Isaías 55:11. Quando a semente certa cai no solo certo, algo irremediavelmente começa a germinar. Você já não é a mesma pessoa que apertou o play. E não é exagero dizer isso, é espiritual.
O mundo natural leva tempo para reagir, mas o mundo espiritual reage no exato segundo em que você crê. O decreto que você pronunciou hoje não foi apenas dito, foi registrado no céu. E não há registro celestial sem movimentação angélica. Quando você falou, algo se moveu. E eu sei que há um conflito acontecendo aí dentro agora. Parte de você sente esperança. Parte sente medo. Parte sente vontade de acreditar. Parte teme se decepcionar de novo. Mas preste atenção. Tudo isso é natural. Até Abraão, chamado pai da fé, passou pelo mesmo dilema. A alma humana teme aquilo que não controla, mas a fé caminha exatamente onde o controle termina. É nesse espaço sagrado, entre o desconhecido e a promessa, que Deus trabalha. Esse é o terreno onde nascem os milagres, e Florence sabia disso. Ela dizia que o medo e a fé são portas. Você decide qual abre. Hoje, você abriu a certa. Agora feche os olhos por um instante e perceba o que sente. Pode ser calor no peito, leveza nos ombros, suspiro profundo, lágrimas silenciosas. Tudo isso é testemunho do Espírito. Não lute contra, não reprima, apenas receba. Você não está sendo manipulado emocionalmente. Você está sendo visitado, e essa visita tem propósito. Deus não desperdiça encontros. Se Ele te trouxe até aqui, é porque existe algo preparado no mundo espiritual que só pode se manifestar quando você entende o que entendeu hoje. Você não ora para convencer Deus. Você ora para se alinhar ao que Ele já decretou. E agora, quero que você permita outra verdade entrar. Você merece o que Deus planejou para você. Não porque é perfeito. Não porque é forte. Não porque é digno por si mesmo. Mas porque você é filho. E filho não merece. Filho recebe. Esse tem sido o maior bloqueio da sua vida espiritual. A sensação de que você precisa fazer mais, ser mais, entregar mais, para então receber algo de Deus. Mas essa não é a lógica do reino. A lógica do reino é: venha como está, creia no que eu disse, e eu farei o resto. O que você ativou hoje não foi motivação, foi identidade. A identidade que Florence tentou ensinar a vida inteira. A de um filho que fala a língua do Pai, a língua da fé, a língua da palavra viva. E essa identidade não se perde mais. Ela pode enfraquecer por alguns dias, pode ser abafada por circunstâncias, mas nunca mais desaparecerá. Agora que você sabe, você nunca mais voltará para a passividade espiritual antiga. Respire fundo, receba esse novo estado de ser. Se o seu espírito reconheceu essa verdade, se algo queimou em você enquanto ouvia, então faça isso agora, antes que sua mente tente apagar o que Deus acabou de acender. Curta este vídeo. Não por mim, mas como ato público de fé. Como quem diz: eu concordo com essa palavra, eu selo o que recebi. E, se no seu coração alguém específico veio à sua mente, aquela pessoa que está sofrendo, que está perdida, que está cansada, então compartilhe este vídeo com ela agora. Pode ser exatamente o socorro que ela está pedindo a Deus em secreto. E escreva nos comentários, como decreto registrado: eu ativo a promessa que Deus já liberou. Essa frase tem peso espiritual. Ela abre portas que antes estavam fechadas. Agora escute com calma. A promessa já foi liberada. Efésios 1:3 garante que Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Marcos 11:24 confirma que se você creu, você já recebeu. Isaías 55:11 assegura que a palavra que você decretou hoje não volta vazia. Você não é mais mendigo. Você não é mais vítima. Você não é mais quem luta sozinho. Você é filho, herdeiro, portador do Verbo Criador. O decreto foi pronunciado. O céu registrou. Os anjos se moveram. E a realidade já começou a se reorganizar ao seu redor. Agora vá em paz. Receba o que é seu. Ande como quem já tem. Haja como quem já recebeu. Fale como filho do rei. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confirme cada palavra que você declarou hoje.
Que a graça de Cristo te envolva, que a paz do Espírito Santo te guie e que a mão poderosa do Pai te conduza nos próximos dias. Em nome de Jesus, está feito. Até o próximo Portal Divino.